Salve, fiel! Salve, Corinthians! E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui do Corintiano Comum e bora trocar aquela ideia de tudo que aconteceu na semana corintiana. Vitória na Libertadores, estreia do Fernando Diniz. Quem diria, Dinizão, dinizismo no Corinthians. Vamos aí falar um pouco do que foi essa vitória da Libertadores e tudo o que está por vir aí, pois temos um derby, Corinthians e Palmeiras nesse domingão, Corinthians necessitando de uma vitória para sair da porteira da zona de rebaixamento, Corinthians que está flertando com ela e precisamos de uma vitória agora nesse momento no Campeonato Brasileiro, beleza? Mas a gente precisa aqui de vocês, rapaziada. A gente precisa da sua inscrição. Se inscreve aí, ajude o canal do Corintiano Comum a crescer um pouco mais no YouTube. Temos a meta aí de chegar a 200 inscritos e eu conto com a sua colaboração. Assista até o final, tá bacana, tem bastante coisa pra gente falar hoje e vamos junto aí, pois a nação é muito forte, ela é unida e eu conto com a sua colaboração, beleza? Bom, rapaziada, estreia do Fernando Diniz, do contestado Fernando Diniz no Coringão. A gente que não desejava isso, mas já que está aí, vamos torcer, né? Vamos torcer. Tem muita coisa envolvida, questões políticas e tudo mais, mas já que tá ali, alguém tem que comandar, alguém tem que fazer alguma coisa nesse Corinthians, que o Fernando Diniz tenha um início de trabalho calmo, tranquilo, que ele possa implementar o seu estilo de jogo, mas que tenha um mínimo de coerência, que ele consiga adaptar o seu jeito de jogar com o jeito do Corinthians jogar, o histórico jeito do Corinthians jogar. Então, acho que temos que mesclar isso daí e apresentar, né, um futebol diferente, até mesmo para o Fernando Diniz. O dinizismo ele vai ter que ser adaptável para esse tipo de elenco, para tudo mais. Porque ele não é um treinador para esse tipo de elenco que temos hoje. Nós temos que ir para cima e é o que tem hoje e vamos juntos. Mas o cara já chega com uma bomba no colo. Ele já estreia na Libertadores, graças a Deus, com uma vitória. Tiramos o jejum, o peso do jejum de vitórias aí que estávamos carregando de 9 partidas sem vencer. Corinthians que no primeiro tempo ali contra a Platense não foi na verdade não teve um primeiro tempo bom, mas o Diniz ele teve a visão do jogo e conseguiu ali acertar as coisas que estavam acontecendo. O posicionamento de alguns jogadores, a forma que alguns jogadores ali não estavam entendendo o estilo de jogo ou a forma como deveriam se comportar em campo. Corinthians, que é um time estático, não tem movimentação, não tem tabelinha, não tem alma, para ser mais exato. Com a visão ali, o Diniz conseguiu acertar e foi cirúrgico no que precisava. A melhor oportunidade do jogo foi da Platense no primeiro tempo, na verdade. Foi a da Platense, com uma bola cruzada, uma puta defesa do Hugo Souza, que foi o cara do jogo, né? Fez duas belas defesas na partida inteira, salvou o Corinthians de uma derrota, porque se os caras fazem aquele gol ali no primeiro tempo, acabou. Os caras iam se fechar, iam garantir, e a gente sabe que o Corinthians, quando está atrás do placar, é difícil de empatar e principalmente reverter quando está em desvantagem. Início do segundo tempo, a mudança de posicionamento de alguns jogadores, Bidon, André, próprio Kaique mesmo, e o deixando o Garro um pouco mais livre. Isso mostra um pouco o ponto positivo do Diniz nessa estreia, né? Essa estreia que ele teve a visão da troca e a mudança de posição e deixando o nosso principal jogador, que é o cérebro do time ali, mais solto, mais livre. Não é à toa que o Garro foi lá, fez duas belas assistências para o gol do Kaique, depois o gol do Yuri Alberto, e conseguiu matar o jogo ali. Teve a expulsão também do jogador da Platense, mas já estava 1-0, o Corinthians estava dominante e no finalzinho a gente já percebeu uma mudança de comportamento desse elenco, né? Que ao contrário de outros jogos, ganhando de 1-0, entregava a bola para o adversário. O Corinthians que joga com a bola, ele sem a bola, ele não tem pressão, ele não consegue marcar e era um método suicida você entregar a bola para o adversário, que muitas vezes empatava ou acabava na sequência ali, empatava e virava o jogo em pouco tempo, né?
até os caras acordarem e entenderem que precisavam do resultado, já tinha virado, já tinha dado merda, vamos falar o português, claro. Então, o Corinthians teve a bola, ficou tocando ali, matou o tempo e garantiu a vitória fora de casa. Uma vitória extremamente importante numa competição onde você precisa faturar o máximo de pontos fora de casa e conquistar todos, tentar conquistar todos dentro de casa. Corinthians que não tem um grupo tão forte assim, mas é um grupo perigoso, porque o Corinthians ele depende de si mesmo para poder chegar e se classificar para as oitavas da Libertadores. Então, começamos com o pé direito e a gente espera esse comportamento no domingo agora no Brasileiro e no próximo jogo da Libertadores contra o Santa Fé em casa. Agora falando do Brasileirão, Corinthians que vem aí de 7 jogos sem vencer no Brasileiro, Corinthians que está nesse momento na 16ª posição e nada mais, nada menos, precisa de uma vitória contra o Palmeiras. Ó que beleza. Palmeiras que não terá o Abel Ferreira, o Abel que está suspenso aí, não vai poder comandar a equipe. Não é ele que entra em campo, mas a gente sabe que desestabiliza um pouco. E a gente espera que desestabilize muito e a gente consiga fazer o mínimo, né? Que seja o jogo de escolha dos nossos jogadores para desempenhar um bom futebol. Acredito que isso não vai acontecer, mas afinal os jogadores conseguiram o que eles queriam, a derrubada do Dorival Júnior, não só pelo resultado, mas por tudo mais, né? Tipo, a gente sabe as questões políticas, as tretas envolvendo Dorival Júnior e Marcelo Paz e toda a patota corintiana ali que não aceita críticas públicas, né? Então, Dorival, além do seu mau desempenho, ele caiu pela sua própria língua, porque mexeu em vespeiro. O Corinthians que enfrenta agora o Palmeiras nesse domingão. Temos aí, né? Eu acredito que o Diniz vai tentar manter a mesma base, com uma mudança ou outra, mas o Diniz ele precisa ganhar um meio de campo para poder tentar pelo menos a vitória ali contra o Palmeiras em casa. Bom, não saiu nada ainda em relação até o momento que eu estou gravando esse vídeo de provável escalação. Essa é uma escalação do canal do Corintiano Comum, não tem base em relação a nenhum outro canal ou site segmentado corintiano que eu vou mostrar aqui para vocês nesse momento. A gente já nota que essa foi uma visão que eu tive em relação ao que aconteceu na Libertadores, o posicionamento dos jogadores, né? A gente já vê uma mudança do André ali jogando ao lado do Ranieri, a gente tendo uma linha de dois volantes, um mais cão de guarda, que é o Ranieri, o André que tá evoluindo, precisa evoluir muito mais, só que é um cara que ele tem um pouco mais de velocidade e tem uma qualidade um pouco melhor de passe do que o Ranieri. Então, essa linha de dois aqui com o Ranieri e à frente ali jogando mais livre, o Rodrigo Garro, o Bidon fazendo aquela cobertura, não jogando na mesma zona do campo que o Garro, onde era a dor de cabeça do Dorival quando precisava escalar os dois juntos. Essa é a principal mudança nesse esquema tático do Dorival Júnior, que pode vir aí contra o Palmeiras com Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu, fazendo a volância ali da equipe com Ranieri e André Luiz, à frente Bidon, Garro, provavelmente Lingard ou o próprio Kaique, pode novamente aí ter uma oportunidade na equipe titular do Corinthians e à frente Yuri Alberto. Esse esquema me agradou bastante, pois isso dá movimentação. O Corinthians, quando ele se compactou ali, que os jogadores começaram a jogar mais próximos um do outro para melhorar a linha de passe e até mesmo uma ultrapassagem do Bidu, Mateuzinho, tendo uma aproximação desses jogadores, o Corinthians fluiu muito mais. E era o que a gente sempre pediu com o Dorival Júnior. Mas a gente não sabe o que acontece, não sabe se é questão de treino do próprio da equipe técnica do Corinthians ou dos jogadores que estavam de saco cheio do Dorival e queriam ele embora. E o Dorival, ele várias vezes ele cutucou o elenco
porque ele treinava uma coisa e em campo os jogadores faziam outra. Então, isso daí dá um desgaste muito forte. E com o Fernando Diniz, aparentemente, foi um jogo só. Teve essa mudança de posicionamento dos jogadores, os principais jogadores, os mais jovens do Corinthians ali, jogando numa posição um pouco mais confortáveis para eles. O André, o Bidon, vai ter essa melhora direta no elenco. Isso é evolutivo. A gente sabe que o Fernando Diniz ele vem numa tacada muito boa, vem ganhando jogos, fazendo bons resultados e depois ele treta com alguém lá, perde o elenco, vira aquela merda toda que a gente conhece do histórico do Diniz nos grandes clubes brasileiros. Então, Fluminense, Cruzeiro, Vasco e por aí vai. De momento, é o que está sendo de positivo. Mesmo sendo a contratação dele não sendo positiva para muitos, para mim também não foi positiva a chegada dele, não era nem cogitado na minha lista de provável técnico do Corinthians, mas tá aí. Então a gente tem que torcer e a gente já viu um resultado positivo. Os jogadores olhando, se entregando um pouco mais. Teve a pressão da torcida? Teve, mas também teve um pouco do trabalho ali do cara. Não é tipo, o cara já tá implementando o dinizismo no Corinthians, não. Porque é o que a gente falou no início do vídeo. O Diniz ele vai ter que adaptar o seu estilo de jogo para o que o Corinthians está acostumado. Isso dá de muito tempo atrás. O jeito Corinthians de jogar. Então ele vai ter que se adaptar também ao estilo de jogo do Corinthians. E a gente espera, né, que nesse momento aí a gente consiga desenvolver um bom futebol. Afinal, temos um clássico, temos aí uma decisão nesse momento, né? Afinal, o Corinthians tá chegando ali na zona de rebaixamento, tá flertando com a zona de rebaixamento e necessita de um bom jogo e 3 pontos na conta para poder se livrar um pouco, desafogar um pouco ali da zona e sair da porteira da zona de rebaixamento. E é só um jogo, só mais um derby Corinthians e Palmeiras. Missão difícil, mas não impossível. Basta raça, vontade e alma, né? É o que a gente sempre pede para esse elenco e a gente espera com essa nova troca. Não era isso que eles queriam? Tá aí. O Fernando Diniz está no Corinthians. É o que a gente tem que engolir, tem que aceitar e que faça um bom trabalho. Mas que coloque na linha essa panelinha que tem dentro do Corinthians e que possa desenvolver o mínimo. Deixa o cara trabalhar, deixa o cara desenvolver e vamos para cima. Afinal, aqui é Corinthians e a gente não tá para brincadeira. Então, vamos para cima, porque o Corinthians precisa dos 3 pontos e sair dessa situação. Afinal, são 7 jogos sem vencer. Beleza, rapaziada? Obrigado você que ficou até aqui. Corintiano comum ou não, mas muito obrigado. Deixe seu like, mas se você assistiu até aqui, então já deixe seu like. A gente ganhou o seu like e a sua inscrição, não é verdade? Muito obrigado, fique com Deus. Domingão tá aí. Mais um Corinthians e Palmeiras. Vamos para cima. E a gente espera que o Coringão vença aí. 1-0 é goleada, vamos pra cima e vai Corinthians. Corinthians!